Nós temos aqui duas orações subordinadas adverbiais, de tipos diferentes, classificações diferentes. À proporção que o tempo passa, fico mais experiente. A oração principal é fico mais experiente. À proporção que o tempo passa é uma oração subordinada adverbial proporcional. A outra é temporal. Quando eu vi aquela criança, fiquei emocionada. Fiquei emocionada é a oração principal. A que está subordinada a ela é quando eu vi aquela criança, que é uma oração subordinada adverbial temporal. Qual é a diferença de uma para a outra? No primeiro exemplo, aparece a palavra tempo escrita. Dá a impressão que é uma oração temporal, subordinada adverbial temporal. Mas notem que aqui aparece a expressão, a locução conjuntiva, à proporção que o tempo passa. Eu fico mais experiente. Não foi de uma hora para outra, foi gradativamente, foi a proporção que o tempo foi passando. Então, dá mais uma ideia de proporção, uma relação de proporção em relação à oração principal. Já no outro exemplo, quando eu vi aquela criança, fiquei emocionada, foi naquele momento em que eu vi a criança. Eu vi a criança e imediatamente eu fiquei emocionada. Foi uma ação naquele momento. Mal eu vi a criança, fiquei emocionada. Assim que eu vi a criança, eu fiquei emocionada. A conjunção é o quando e marca uma ideia de tempo, uma relação de tempo em relação à oração principal. Então, a diferença da oração subordinada adverbial proporcional para a oração subordinada adverbial temporal. Notar isso, à medida que o tempo passa, a proporção que o tempo passa, ideia de que vai acontecendo o movimento aos poucos. Quando eu vi aquela criança, esse quando dá a ideia de tempo, uma ação que acontece no mesmo instante em que a outra ação acontece. Eu fico emocionada assim que eu vejo a criança. A função sintática das orações subordinadas adverbiais, qual é a função sintática? Toda oração subordinada adverbial exerce uma função sintática de adjunto adverbial. Então, aqui, qual é a função sintática dessa oração? A proporção que o tempo passa, eu fiz aqui uma separação da oração subordinada para a oração principal. Então, a proporção que o tempo passa, que é a oração subordinada adverbial proporcional, essa oração exerce uma função sintática de adjunto adverbial. E aqui, a oração subordinada adverbial temporal, quando eu vi aquela criança, funciona como adjunto adverbial. Então, toda oração subordinada adverbial, todas exercem a função sintática de adjunto adverbial.